seguidores obrigatória. Bem-vindos a mais um quadro de curiosidades aqui do canal. Hoje, especialmente hoje, dia 30, chegou finalmente nos cinemas brasileiros Judy, Muito Além do Arco-Íris, a cinebiografia da famosíssima atriz hollywoodiana Judy Garland. Por isso, no vídeo de hoje você vai conferir 5 curiosidades sobre Judy Garland que talvez você não saiba. O verdadeiro nome de Judy Garland é Frances Ethel Gunn. Ao lado das irmãs Mary Jane e Dorothy Virginia, formou-se um grupo de trio musical, a The Sister Gunn, que viajou pelo interior do país. A primeira aparição no cinema foi em 1929, num filme chamado Revue Big, mas sem grande importância. Em 1935, as irmãs foram consideradas a trocar o nome por The Garland Sisters. Logo depois, a menina Frances trocou seu nome por Judy, inspirada na canção popular de Howard Carmichael, adotando uma vez o nome e sobrenome que se tornariam e conheceriam o mundo todo. Em 1935, Judy assinou seu primeiro contato com a poderosa MGM. Quando seu pai morreu, ela tinha apenas 13 anos e por conta do cinema, Judy rompeu ligações com a sua mãe. Sendo assim, Judy foi adotada pela MGM. Desde então, se tornou uma presa fácil para os produtores, que usavam e abusavam quanto podiam dela, mesmo ela neném. E como se não bastasse, ela tinha que aguentar as inventivas de Louis B. Mayer, que ficava assediando moralmente e sexualmente a atriz. Nos seus primeiros anos no estúdio, chegou a apelidá-la de Pequena Corcunda numa tentativa de depreciá-la. E Judy nunca se recuperou dos abusos. Ela assinou seu primeiro contrato com o estúdio quando ela tinha 15 anos. Mas o estúdio não sabia o que fazer com ela, porque ela era muito velha pra fazer algum papel de atriz mirim, mas muito nova pra fazer algum papel adulto. Ela também não se parecia nada com as divas glamourosas da MGM, como Joan Crawford e Jean Harlow. Acabou virando uma chacota na época e ela foi traumatizada com apelidinhos de a garota à porta ao lado ou a vizinha. Durante os anos como contratada, Judy se tornou a maior estrela da MGM e ela foi viciada por anfetamina e as outras drogas lá. Eles estimulavam ela a tomar. Aquilo na Hollywood era permitido. Eles davam remédio para dormir, um ciclo que isso, desde 15 anos lá, todo dia isso, todo dia isso, todo dia isso. Isso só foi acabando e levando a Judy à morte. Mas não, todo mundo só saiu na mídia que a culpa era da Judy, né? Durante as filmagens de O Pirata, em 1947, ela sofreu um colapso mental e ela foi internada no sanatório privado. Mas ela foi capaz de sair dali e acabar o filme. Porém, dali pra baixo, ela só piorou. Nos próximos anos, ela não conseguiu começar ou terminar as gravações de 3 filmes. Em 17 de março de 1950, foi quando ela foi finalmente demitida da MGM. E após a demissão, a Judy tentou seu segundo suicídio, esfregando um copo de água quebrado contra a garganta. Pra muitos, ela já estava acabada, mas olha os motivos aí, né, pessoal? Garland se casou pela primeira vez com o músico David Rose em 1941. Na época, ela estava filmando Babes on Broadway e eles fugiram para poder se casar. Ela deixou somente um recado tanto para o estúdio quanto para sua família. Estou muito feliz com Dave e teremos um casamento. Dê-me um pouco de espaço que eu prometo voltar para terminar as gravações. Com amor, Judy. Esse foi o bilhete. Porém, ela foi obrigada a voltar em 24 horas depois do casamento. Esse episódio foi divulgado e só mostra quanto a MGM abusava e dominava a vida dela. E o casal acabou se divorciando em 1944. Seu segundo casamento foi com o diretor Vincent Minnelli em 1945, com que teve sua primeira filha, que não é ninguém mais, ninguém menos que a Liza Minnelli, que eu não sabia disso, eu fiquei chocada quando li. Pra você ver como o mundo é pequeno, Liza foi casada com Jack Hardy Jr., o filho do ator que interpretou o Homem de Lata em Oz. Seu terceiro casamento foi com o agente empresário Sidney Luft e eles ficaram juntos de 1952 a 1965 e tiveram 2 filhos, a cantora Lorna Tuff e Joey Luft, que foi o que ela deu, que pariu lá no dia do Oscar.
Em Memórias Não Reveladas desse seu terceiro marido, ele escreve, na verdade, que ela foi molestada durante as filmagens de O Mágico de Oz pelos anões que faziam aqueles papéis de anões no filme. E eles colocavam a mão debaixo da saia dela e faziam um inferno na vida dela nos bastidores e achavam que eles podiam se livrar de tudo porque eles eram pequenos. Só que na verdade eles tinham 40 anos pra mais. Na época do Mágico de Oz, a Judy só tinha 16 anos. Outro trecho, Sid confessa não ter reagido bem quando ela falou que estava grávida. Ela fez um aborto sem avisar esse terceiro marido. Ele diz que não teve a chance de ir pro hospital auxiliar ela, ou tipo, dar um apoio moral, não pôde enfiar flores, ele só ficou sabendo o que ela fez. Em 1965, ela se casou de novo com o ator Mark Harron, mas o relacionamento deles só durou pouquíssimo tempo e eles se separaram. No mesmo ano de sua morte, em 1969, Judy se casou com o playboy Mickey James, que é o que aparece no filme. Todos os relacionamentos de Judy foram afetados pela instabilidade emocional da cantora e por causa dos seus vídeos em remédios e drogas e álcool e tudo. Todos iam pro mesmo caminho. E isso se tornou a maior inimiga dela. Uma carta de amor escrita por Judy Garland para Frank Sinatra foi a leilão em Boston. Escrita à mão pela cantora, a carta foi achada, enviada, quer dizer, achada muito tempo depois para ser leiloada, né? Essa carta foi enviada ao ator após um suposto encontro que aconteceu entre eles nos Hamptons. Ficou claro na época que eles tiveram um caso em 1949, enquanto Judy ainda era casada com Vincent Minnelli e o Sinatra com a Nancy Barbato. O caso de Judy e Sinatra veio à tona em 1955. Em maio de 52, veio à tona que Ethel Gunn, mãe de Judy, estava passando necessidades, trabalhando no escritório por $61 por semana. Ethel e Judy estavam afastadas havia anos e Judy tinha muito rancor e deixava isso claro e acusava a mãe de má administração e apropriação indevida com seu salário desde os primeiros anos da carreira. Em 5 de janeiro de 1953, Ethel, mãe de Judy, foi encontrada morta em um estacionamento. E Judy ficou devastadíssima. Judy foi indicada ao Oscar de melhor atriz por Nasce uma Estrela em 1955. Sua vitória já era dada como certa por todo mundo. Porém, Judy tinha acabado de dar à luz a seu filho Joseph Lutz e não pôde comparecer numa cerimônia. E aí uma equipe de TV foi até o hospital com um cabo para transmitir ao vivo o discurso quando ela fosse ganhar, papapá. Mas aí o que aconteceu? A princesa lá, Grace Kelly, acabou levando a estatueta. Esse foi considerado uma das maiores injustiças da história do Oscar. A Judy sempre fazia piadas em relação a esse incidente, só que nos bastidores todo mundo fala que ela jamais se conformou com a perda. Ela ganhou um Globo de Ouro como melhor atriz de Nasce uma Estrela. E ela só tem um Oscar, que é um Oscar juvenil, né? Que é de Oz. Seu último filme de drama foi Na Glória e na Amargura, com Dick Beauregard. Um filme muito elogiado que traz uma bela performance de Judy, interpretando o papel autobiógrafo e uma quebra de boas canções. Mas não chegou a fazer tanto sucesso com o público, nem com as críticas. Então, né? The winner is Miss Vicky Lester. Em 29 de setembro de 1963, Judy estreou sua própria série de televisão semanal, o The Judy Garland Show, na CBS. E ela recebeu uma oferta de $24 milhões, que foi considerada a maior negociação da história. Porém, após uma temporada, o show foi cancelado. Apenas 26 episódios, a série foi indicada a 4 prêmios no Emmy, mas não recebeu nada. E isso foi financeiramente e pessoalmente devastador para Judy e ela nunca conseguiu superar esse fracasso. O fim da série trouxe ela de volta para os palcos e esse foi o lugar onde ela ficou até o fim. Em 1964, ela se apresentou no London Palladium junto com a sua filha Liza Minnelli. O concerto foi televisionado pela emissora britânica ETV. Nestes foi um dos últimos êxitos de sua carreira, até o fim dela, né? Judy foi se apresentando em boates, casas noturnas, e ela sempre fazia de tudo para tentar voltar ao cinema, só que ela
nunca acabava, todos os contratos acabavam fracassando por conta dela e por conta do povo que é escroto também. The Judy Garland Show with Judy's guest Bob Newhart and special guest Bobby Darin. Brought to you by Pell-Mell Famous Cigarettes. Over, under, around and through. Pell-Mell travels pleasure to you. Come a little closer, listen to the band. With what they're playing, it's gotta be easy to understand why we plan to get together and sing, 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 sing. Everybody's gonna sing. Do-da-do-da. Now we're singing with a swing. Sing, 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 sing. Everybody's gonna swing. Do-do-do-do-do-do-do. Now we're singing with a swing. We'll sing fast and we'll sing slow. We'll sing high and we'll sing low. Above the staff or down below. On the Judy Garland Show. Sing, 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 sing. It's a joy for us to bring you the star of our TV show. Here's Judy. Em 22 de junho de 1969, Judy Garland foi encontrada morta pelo seu quinto e último marido, Mick Deans, no banheiro de sua casa em Londres. A autópsia declarou que Judy morreu devido a uma overdose acidental de barbitúricos. Seu velório foi acompanhado por mais de 20 milhões, vou colocar o número aqui, de pessoas, e todo mundo lamentou a morte da grande estrela do cinema, enfim. Frank Sinatra pagou todas as despesas do seu funeral e afirmou que todos no mundo podiam ir e seriam esquecidos, menos ela. Em 2019, foi lançado nos cinemas americanos a cinebiografia sobre a atriz Judy Garland, que ficou mundialmente conhecida por interpretar Dorothy em O Mágico de Oz. A cinebiografia foi baseada na peça de teatro The End of the Rainbow, criada pelo Peter Quiller. You need to take better care of yourself, you understand? Everybody has their troubles, and I've had mine. I just want what everybody wants. I just seem to have a harder time getting it. Do you take anything for depression? 4 husbands. Didn't work. Vai ter uma crítica minha falando? Vai! Vale a pena você assistir. Se você se interessa pela Judy, se você se interessa pelo Mágico de Oz, se você se interessa por cinebiografias, que é o auge do momento, todo mundo querendo fazer cinebiografia de todo mundo, né? Eu fiz um vídeo especial porque, na verdade, segunda-feira sai um vídeo de curiosidade sobre o Mágico de Oz. E era muita curiosidade sobre a Judy Garland, eu não consegui deixar ela pequena, então eu tive que fazer um especialmente, que tá saindo hoje, no dia da estreia do filme. Mas segunda tem lá curiosidade sobre o Mágico de Oz, que tá bonitinho, só pro mágico fechadinho no cubo dele. Comenta aqui embaixo, compartilha, curte o vídeo, acesse nossas redes sociais, espere pra ver o vídeo do Mágico de Oz, que vai sair segunda. Enfim, falei muito, um beijo, até o próximo vídeo. É isso.